Pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a nossa quarta aula do tópico especial em Arqueologia do Mediterrâneo Antigo, que é dedicada à relação entre os museus e a arqueologia clássica. O sentido dessa aula é pensar como que os museus eles se relacionam profundamente com a arqueologia, também na produção do sentido dos artefatos. E, em grande medida encaminham os debates e as interpretações, né? E são afetados também por debates e interpretações. Então eu separei essa aula em três tópicos. Primeiro, eu vou apresentar um panorama muito superficial, né, bastante rápido, da história dos museus no Ocidente, também, né, Ocidente entre aspas, a gente vai fazer uma narrativa tradicional aqui, né, de Grécia, Idade Média e Europa moderna, né, muito em virtude de eu não conhecer as outras trajetórias, então fica aí para o futuro tentar construir uma história decolonizada ou descolonizada ou pós-colonial mesmo da história dos museus. Né? Isso daqui eu entendo como uma espécie de introdução ainda preliminar, né, a essa propriamente narrativa. Né? E a gente vai se concentrar aqui na relação dos museus com os materiais do Mediterrâneo Antigo. A segunda parte é dedicada, né, sucintamente a uma tipologia dos museus arqueológicos, né, o que a gente vai discutir mais com o texto do Gilberto da Silva Francisco. A terceira parte, por fim, apresenta alguns estudos de caso, cinco, né, de quatro museus da Grécia atuais, né, que ainda existem, e um museu brasileiro, né, também ainda existente. Então vamos começar o nosso panorama. Né? O museu, ele existe na antiguidade, mas ele não era como a gente pensa hoje. Né? Museu era pensado como um grande santuário das musas. Seria algo mais próximo de uma universidade ou instituto de pesquisa contemporâneo. A melhor narrativa que a gente tem para o mais famoso museu da antiguidade, não o único, mas o mais famoso, era o Museu de Alexandria, é um autor grego do século I a.C. chamado Estrabão. Estrabão escreveu em sua Geografia, quando ele está descrevendo a cidade de Alexandria. A cidade de Alexandria contém também muitos e belos santuários públicos e também os palácios reais, que constituem um quarto ou um terço de todo o território da cidade. Pois assim como cada rei, por amor ao esplendor, estava pronto para acrescentar adornos aos monumentos públicos, ele também usava seus próprios recursos para a construção de uma nova residência, em adição àquelas já construídas. Tanto que, agora, para citar as palavras do poeta, existe construção sobre construção. Todas, entretanto, estão conectadas entre si e ao porto, mesmo aquelas distantes do porto. O Museion é parte dos palácios reais. É composto por um pátio público, uma exedra com assentos e uma grande residência, onde fica o salão da refeição comum dos estudiosos que partilham o museu. Estes homens não somente têm propriedade comum, mas também têm um sacerdote encarregado do Museion, que era anteriormente indicado pelos reis, mas hoje por César. Aqui Estrabão se refere a Otávio Augusto. O que ele está descrevendo aqui? Né? A localização e a situação espacial do Museu de Alexandria era o complexo palaciano da cidade associada à dinastia dos reis Ptolomeus, reis gregos que governaram o Egito durante o período helenístico, entre o século IV e o século I a.C., começando lá com Ptolomeu I, terminando com Cleópatra. Os Ptolomeus, sendo greco-macedônicos, eles precisavam afirmar sua helenidade para os outros gregos como uma forma de serem reconhecidos enquanto reis legítimos. Não eram reis egípcios, ainda que se apresentassem também como faraós no Egito, eles eram reis gregos governando o Egito do ponto de vista dos gregos. E os Ptolomeus, os vários reis do mesmo nome, né, Ptolomeu, eles fizeram uma série de medidas para se apresentarem como gregos, que iam desde dar presentes às cidades que eram consideradas capitais da helenidade, como Atenas, né, eles vão dar ginásios para Atenas, presentes de trigo, ajuda diplomática e militar, para Delos também eles vão fazer uma série de campanhas no mar Egeu de monumentalização e propaganda da sua helenidade, mas também o esforço de construir em Alexandria um centro de helenidade. Esse centro estava vinculado à biblioteca e ao museu. Então, atrair os eruditos, poetas, escritores, cientistas para Alexandria era uma forma de situar Alexandria dentro de um cenário panhelênico mais amplo. Isso está vinculado à legitimação da própria monarquia e do contexto geopolítico do Mediterrâneo Oriental. Quando a última rainha ptolomaica, Cleópatra, é deposta, né, e o Egito se torna uma província romana,
Alexandria continua sendo um centro de helenidade importante, um centro de cultura, e aqui o museu tem esse papel estratégico, se referindo diretamente ao poder, né? Antes aos reis ptolomaicos, agora aos imperadores romanos, aos Césares. Só que o museu não era, o Museu de Alexandria, ou o Santuário das Musas, não era o único espaço dedicado também à cultura, e ele não tinha uma função de armazenar os artefatos que estivessem ligados à memória cultural. Normalmente, o espaço que fazia isso eram santuários, né? E aqui eu quero dar um exemplo que é a própria Acrópole de Atenas, em particular o Párteno. Então aqui vocês veem uma fotografia aérea da Acrópole de Atenas, né? A Acrópole é um rochedo que se ergue no centro, né, do espaço urbano de Atenas, né? Tem essa entrada principal por aqui, que dá acesso ao Propileu, e por aqui passavam as procissões, os visitantes, os peregrinos que queriam visitar os santuários da Acrópole, né? Em particular o Erechtheion, o Pártenon e mais ao fundo aqui na época romana, um santuário ou um monumento a Roma e ao próprio Augusto. Ou seja, a Acrópole era um santuário, era um espaço religioso. E um espaço religioso não significa que seja só religioso no sentido contemporâneo. Tinha mais funções, inclusive de armazenar bronze, dinheiro, riquezas, oferendas, né, uma série de rituais também cívicos aconteciam na Acrópole. O que eu quero destacar aqui da Acrópole é um detalhe do Párteno. O Párteno ele foi construído no século V a.C. Ele não é necessariamente um templo, ele é melhor caracterizado como um tesouro, né, como espaço para abrigar estátuas e oferendas. Né? Há um debate também, tem gente que defende que o Párteno é um templo ou só um tesouro, ou outras tipologias. Mas ele vai se tornar um símbolo importante de Atenas. Né? Ele é visto do mar, ele reluz, né? Ele é muito, tem uma presença física muito clara, muito efetiva. Quando, no final do século IV, Alexandre, né, rei da Macedônia, conquista o Império Persa, ele vai, de alguma maneira, se apresentar como um continuador das guerras dos gregos contra os persas, em particular das guerras dos atenienses contra os persas. E ele vai, dentro desse contexto, para se colocar dentro de uma linhagem de oposição da civilização contra a barbárie, da ordem contra o caos, capturar uma série de escudos, 300 escudos persas, de algumas vitórias que ele obteve no Oriente Próximo, né, dentro do Império Persa, e vai enviar esses escudos para a Acrópole de Atenas, e esses escudos serão colocados ao redor de todo o Párteno, aqui nesse espaço da chamada arquitrave do edifício. Que é uma fotografia mais ampliada, dá para ver o espaço em que era fixado aqui no centro o escudo e o seu contorno. Esses vários buraquinhos aqui na arquitrave são uma intervenção da época do imperador Nero, né, que vai colocar uma inscrição a partir de caracteres dourados também em alguns segmentos da arquitrave do Párteno. Ou seja, o Párteno, aqui ele funciona como uma espécie de lugar de memória da oposição entre gregos e bárbaros. E Alexandre reconhece essa função do Párteno e vai colocar lá também os artefatos que remetem à sua vitória contra os persas. Essa prática, então, de monumentalizar e reservar determinados artefatos, associando-os a uma memória, vai continuar ao longo da história e ele é presente em diversas sociedades. Aqui eu quero destacar um pouco o desenvolvimento que vai resultar na composição, na organização dos museus europeus, que são um paradigma dos museus contemporâneos, mesmo em nível global. Um debate que se faz também para a Idade Média é se na Idade Média havia museus, né, ou havia esse cuidado com artefatos associados à memória. O tipo de artefato que está mais próximo disso, né, e mesmo o espaço, é o espaço dos relicários dentro das igrejas cristãs medievais. Então aqui vocês têm um exemplo do relicário de São Luciano de Beauvais, né, que está na Sainte-Chapelle de Paris hoje, mas ele é datado do século XIII, e vocês percebem que ele tem um formato aqui de capela, né, com estilo gótico, com os arcos ogivais bastante pronunciados. Tem aqui o nome dos 3 mártires que no século III a.C. foram executados justamente pelo cristianismo, São Luciano e seus discípulos Maxiano e Juliano. Eles foram decapitados, né, e aqui fazem parte de um grupo, né, dos personagens cristãos sem cabeça, mas que andam um espacinho, né, ainda vivem um pouco
mesmo sem cabeça, carregando a cabeça, né? Saint-Denis, na França é o mais famoso, mas tem uma série desses personagens, que é uma coisa muito peculiar francesa. Esse é um relicário bastante pequenininho, onde eram colocados artefatos associados ao corpo desses mártires. Então aqui vocês veem o outro lado do relicário, né, que é vazado para você poder ver por dentro, e aqui uma vista a partir de baixo do relicário com os locais para se armazenar esse tipo de artefato. Ou seja, as igrejas católicas elas constroem a sua legitimidade também por essa ligação com a memória espacialmente localizada, né, de milagres, de portentos que aconteceram num espaço específico e que deixam como vestígio determinados elementos que são situados nesse relicário. Não estou dizendo que a igreja fosse um museu, mas ela também tinha essa função de abrigar artefatos que fazem referência a um passado, construindo uma memória ou uma identidade ligada a um local específico. Mas é na Idade Moderna que começa a se constituir aquilo que a gente vai considerar um museu, em particular dentro do que era chamado de gabinete de curiosidades ou mesmo teatros da memória. Ou seja, eram espaços, às vezes era um móvel, às vezes era uma sala, que tinha artefatos de vários lugares do mundo, né? Não apenas artefatos culturais, mas também artefatos naturais, conchas, né? Tinha de concha, vaso grego, de estátua a animais empalhados, e que eram suporte para os exercícios de classificação da realidade que eram colocados como tarefa para os intelectuais europeus do começo do século XVI, em particular, em função, né, da desestabilização radical da imagem que se tinha do mundo e do universo criada com as grandes navegações europeias, né, em particular com a conquista da América. Então, uma gravura aqui que é bastante famosa de um frontispício de uma obra de um erudito dinamarquês chamado Ole Worm, que é o Museu de História de Worm. Né? Vocês conseguem perceber, a partir dessa gravura, a diversidade de objetos. Né? Tem tanto cascos de tartaruga, animais empalhados, como também pequenas estatuetas aqui situadas, né? E vestígios aqui de um guerreiro antigo dentro do mesmo espaço. Né? Não havia uma diferenciação radical entre cultura e natureza, justamente porque essas diferenciações estão sendo montadas no contexto desses gabinetes de curiosidades. São esses gabinetes de curiosidades a formação material que vai corresponder à organização das sociedades de antiquários, que vão trabalhar com esses artefatos, associando-os à tradição literária, né, em colaboração com os filólogos. A partir do século XVIII, né, com a própria formação da modernidade, com contextos das chamadas revoluções atlânticas, né, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, e do Iluminismo, é que se constituem esses espaços para sistematicamente construir uma narrativa material acerca do passado. Essa narrativa é construída com uma grande ênfase numa identidade civilizatória ocidental, né, dentro da qual se situam as identidades nacionais, mas a grande identidade é ocidental, com uma espécie de ponto de chegada de um desenvolvimento histórico civilizatório que é encontrado em vários lugares do mundo, mas que só se realizou plenamente na Europa. Então os europeus, ou diversos países europeus, constroem museus para ratificar e para formar uma narrativa que liga a experiência europeia do século XVIII e XIX até a antiguidade, em particular, ou ao Egito, Mesopotâmia e à Grécia. O primeiro exemplo, bastante típico, é o do Museu Britânico. O Museu Britânico tem como a primeira sede uma casa aristocrática inglesa, né, a chamada Montagu House, né, onde o museu foi criado, né, foi a sua primeira sede a partir de 1753, mas no início do século XIX é construída uma nova sede em Londres, aqui que ainda é a sede do Museu Britânico. Como vocês conseguem perceber, há uma diferença radical entre o estilo arquitetônico. Aqui é uma arquitetura mais influenciada pela arquitetura renascentista, moderna, do século XVI e XVII e as suas releituras nas Ilhas Britânicas, enquanto isso aqui é o chamado neoclássico. É uma citação quase direta de uma série de edifícios que foram encontrados e estudados, mas que foram construídos na própria antiguidade. O museu é um edifício novo, mas que faz referência direta, faz citações
a arquitetura clássica. Então vocês conseguem perceber aqui tanto a ordem jônica, né, com uma articulação bastante precisa do friso da arquitrave, né, em 3 faixas e toda a moldura, e aqui a fachada principal, né, do museu é uma fachada de um templo grego, né, com pedimento, frontão triangular, uma série de esculturas no seu interior e também aqui apresentando uma ordem jônica. A fachada do museu vai corresponder, né, essa construção de uma identidade, de uma continuidade também artificial entre a antiguidade e a Inglaterra contemporânea nas suas exposições, né? Então isso daqui é uma planta do final do século XIX, do primeiro andar do Museu Britânico. Se vocês chegarem bem pertinho da tela, vocês vão conseguir ver, né, o nome das salas. Então aqui existem as salas egípcias, a galeria de Nimrod, a sala assíria, a sala do mausoléu, né, um monumento da Ásia Menor, a sala de Éfeso, a sala romana e por aí vai, mas eu quero dar destaque aqui à chamada sala Elgin, que faz referência ao Lord Elgin, né, um aristocrata inglês, que, digamos assim, capturou uma série de artefatos da antiguidade grega, em particular, né, de Atenas, e levou para o Museu Britânico. Os principais desses artefatos são os chamados mármores Elgin, em particular os fragmentos das métopas e dos frisos, né, ou do friso jônico do Párteno, né, blocos de mármore do Párteno, o Párteno é inteiramente em mármore, mas alguns desses blocos, principalmente aqueles que eram suporte para relevos, foram retirados de Atenas, quando Atenas ainda era parte, a Grécia ainda era parte do Império Turco Otomano, e levados para Londres, né, pelo Lord Elgin e depois doados para o Museu Britânico. Ainda hoje, esses mármores Elgin, né, estão expostos na sala Elgin, né, e aqui vocês percebem a sucessão de blocos aqui nas 2 paredes do museu, terminando em uma série de esculturas. E aqui é uma imagem ampliada de um desses blocos, né, o friso do Pártenon. Ele era interno ao templo e ele representava provavelmente uma procissão panatenaica, né, o principal evento religioso no principal festival religioso que acontecia de 4 em 4 anos em Atenas, né, os chamados Jogos Panatenaicos. Aqui tem a imagem da cavalaria, né, a sociedade inteira participava dessa procissão, também afirmando o seu status, a sua posição social, né, e a elite está sempre associada à posse de cavalos. Só que tem um problema. Esse friso, o friso jônico do Pártenon, né, o Pártenon é um edifício de estilo dórico, mas há essa estrutura interna aqui que é o friso de estilo jônico, ainda que não tenha colunas jônicas nessa faixa externa, tem uma parte interna do edifício. Ele era extremamente alto, né, tinha aí cerca de 19 metros de altura, e se vocês repararem bem, esse friso ele está coberto, né, por uma outra camada de telhado e aqui o teto continuava. Ou seja, ele era muito alto, num lugar muito escuro, o que tornava ele quase que absolutamente invisível. Ou seja, os tais mármores Elgin, em particular do friso, eles não eram visíveis e eles não foram feitos para serem visualizados. A experiência que se tem no museu do friso à altura dos olhos é radicalmente oposta à experiência que se tinha na antiguidade, ou seja, a exposição do Museu Britânico, ela descontextualiza esse objeto que tinha uma função sagrada, né, o público desse objeto era principalmente os deuses, e transforma esse objeto em obra de arte, né, para ser apreciada desde uma fruição visual sem mediações. Era tão difícil imaginar que uma obra de arte, né, tão bela como o friso do Pártenon não fosse feito para ser visto, que alguns pintores vão inclusive inventar situações em que esses mármores eram considerados obras de arte. Um quadro particularmente interessante para pensar isso é essa obra do Lawrence Alma-Tadema, né, que é um pintor holandês que depois vai se radicar na Inglaterra. O quadro se chama Fídias mostrando o friso do Pártenon para seus amigos. É de 1868. Então aqui vocês podem ver, nessa imagem, tem uma série de tapumes aqui, né, formando uma plataforma, né, para Fídias e seus amigos conseguirem andarem ao redor dessa área interna do Pártenon. Parece estar iluminado aqui por tochas, ainda que não apareçam. Vocês estão vendo aqui todo o friso jônico do Pártenon,
e o artista e seus amigos. É quase como uma vernissagem do friso do Partenon. Não há nenhuma evidência que isso tenha acontecido, e mesmo que fosse considerado obra de arte no modo como a gente entende hoje. Né? Há textos antigos que falam de Fídias próximo da figura atual do artista, mas isso também é um anacronismo. Né? Esses textos são bastante posteriores. Mas isso indica o modo, ou até que ponto os ingleses conseguiam pensar sobre os artefatos antigos. Se eram belos, se tinham os critérios estéticos da arte clássica, eram obras de arte. Né? Então, quando eles foram feitos, não era impensável que eles fossem invisíveis. Né? Fídias, o escultor, deve ter feito algum tipo de exposição ou vernissagem da sua obra. O segundo exemplo, né, desse museu que está ligado a um projeto civilizatório é o famoso Museu do Louvre, né, um dos museus mais visitados do mundo em Paris. O Museu do Louvre, né, que é monumental, é gigantesco, vai ter alguns artefatos chamariz, né, que estão ligados a essa grande narrativa civilizatória. Um dos principais artefatos chamariz é a chamada Estela do Código de Hammurabi. Né? Vocês certamente já ouviram falar no Código de Hammurabi, né? Exatamente um código de leis como a gente pensa hoje, né? Uma listagem de uma série de situações concretas com as decisões que o rei ou o magistrado deveria tomar, aqui com a indicação dos deuses concedendo as leis ao próprio monarca. Ele é da Mesopotâmia e é considerado o código de leis mais antigo da história. Hoje se sabe que existem códigos ligeiramente mais antigos, mas ele faz parte de uma identidade civilizatória de uma sociedade baseada em leis, uma sociedade racional. E daí o Código de Hammurabi é como se fosse um primeiro esboço da formação dessa civilização racional baseada no direito, que vai resultar na França contemporânea. Então é um objeto do século XVIII, né, que também foi levado a partir de mecanismos bastante questionáveis para a França e vai compor o museu, o acervo do Museu do Louvre, a sua exposição permanente. Muitos objetos do Mediterrâneo também foram levados para o Louvre, em particular os vasos gregos encontrados em tumbas etruscas, né, que estão quase todos expostos na chamada Galeria Campana do Museu do Louvre. Como vocês conseguem perceber aqui, os vasos eles são apresentados enquanto obras de arte. Né? Estão dentro de vitrines, a gente consegue dar a volta neles aqui, né? Tem uma apreensão tridimensional do objeto, né? Com destaque para os vasos pintados. Né? Aqui a cerâmica de figuras vermelhas, mas também cerâmica de figuras negras estão espalhadas pelo museu. O que é apreciado justamente nesses vasos é o fato de eles serem suporte para imagens. E daí tem dessas imagens belíssimas, né, como esse homem, essa situação de simpósio, né, um homem no banquete com uma flautista. O detalhe é que muitos desses vasos foram encontrados em tumbas etruscas, ou seja, esses vasos foram fabricados, foram pintados, foram vendidos, né, foram levados para a Etrúria e eles não foram usados como obras de arte, eles foram usados como objetos votivos associados à decoração funerária. Eles foram enterrados, ou seja, eram vasos que foram feitos, ou pelo menos foram comprados para serem depois associados à morte, ou seja, são vasos invisíveis. Dentro da história da vida desses objetos, a sua organização e articulação enquanto objeto de arte é apenas um momento, se realmente houve, né, mas ele vai ter a sua história, né, a maior parte do tempo vai estar sob um contexto de enterramento. Então aqui é uma fotografia de uma escavação de uma tumba etrusca em Vult, né, que é a localidade etrusca da onde vem essa taça ática de figuras vermelhas. Os objetos do museu, portanto, eles vão servir, a partir do século XVIII e ao longo do século XIX, a construção de uma narrativa civilizatória que coloca a Europa como esse ponto de chegada. As transformações radicais para essa consciência do século XX também vão ter um efeito de mudança no próprio pensamento sobre o museu, aquilo que vai se constituir como uma museologia. Se destacam aqui, na museologia do século XX, os esforços para a descolonização da narrativa museológica ou museal e também a democratização. Isso vai ser organizado a partir de conselhos vinculados sempre à Unesco, que vão organizar uma série de conferências, mesas redondas,
e eventos, simpósios, para pensar a natureza dos museus e como são, né, ligados à Unesco, parte da ONU, tem representação global. Isso muda radicalmente a relação que os intelectuais e o público vão poder estabelecer com o museu, o modo como os profissionais de museu pensam a função da própria instituição. Em particular, a partir das conferências do chamado ICOM, né, ou que é o Conselho Internacional de Museus, que foi criado em 1946, junto da própria ONU, e também do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, também ligado à Unesco, em 1960, criado em 1965. Esses conselhos eles vão organizar as mesas que vão repensar a função do museu. Ao invés de constituir uma narrativa eurocêntrica, eles devem contemplar também as outras memórias e outras identidades que foram soterradas pelo imperialismo, em particular na África e na Ásia, mas também identidades de marca social, né? Um museu ligado a que tem uma função social de criar igualdade, de criar equidade e isonomia. Ou seja, os museus eles são pensados no seu diálogo com o público e representando uma função social para além da comemoração do eurocentrismo e de uma trajetória de formação das elites. Os artefatos, assim, privilegiados nos museus, não vão ser apenas as obras de arte associadas aos padrões e ao consumo da elite da antiguidade, de outros períodos, mas também objetos da vida cotidiana. Ao invés de serem pensados como artefatos únicos, eles vão ser inseridos em contextos concretos. O museu passa a ser um laboratório para refletir sobre a própria identidade do ponto de vista material e para conhecer as histórias materiais de outras sociedades. Alguns museus viram mais centros de pesquisa, outros viram centros culturais, mas eles se abrem para o público também questionando os próprios processos de composição do acervo, né? O que é considerado um objeto digno de ser exposto num museu. É aquilo, né, que é dado para um membro da elite que quer monumentalizar o seu passado, como a prataria da aristocracia de São Paulo doada para o Museu Paulista, ou são artefatos cotidianos, ou o acervo do museu é a própria cidade. Ou seja, o museu ele não precisa abrigar o seu acervo. Tudo que é material faz parte das ações do museu, então se transformam em acervo, né, dentro da concepção dos chamados ecomuseus, de pensar o homem no seu ambiente, não apenas natural, mas também social. Eu quero especificar agora no caso de alguns museus arqueológicos. Antes, é importante a gente fazer uma distinção que é proposta pelo Gilberto da Silva Francisco no texto Vasos Gregos em Exposições, Comunicação Museológica e seus Múltiplos Significados, né, que é um capítulo de um livro que está em processo de publicação. O Gilberto da Silva Francisco ele vai argumentar nesse texto que os museus arqueológicos podem ser divididos em dois tipos. São, na verdade, dois tipos ideais. E alguns museus eles têm uma maleabilidade, eles podem ser inseridos em ambos os tipos, né, ou mesmo constituir formas híbridas. O Gilberto ele defende que existem museus centralizadores. Nos museus centralizadores, os objetos que fazem parte do acervo são aqueles objetos excepcionais que foram encontrados em diferentes sítios de uma mesma área de atuação. Ou seja, os museus centrais, normalmente vinculados aos projetos nacionais de reforço da identidade, tanto nacional quanto civilizatória, eles vão selecionar objetos que sejam mais significativos ou objetos extraordinários para a construção dessa identidade. Em oposição aos museus centralizadores, existem os museus de sítio, normalmente muito próximos aos sítios arqueológicos onde aconteceram as escavações, que vão normalmente se dedicar exclusivamente ao material encontrado naquele sítio. E ele está vinculado a uma experiência de visitação do próprio sítio. Normalmente são museus menores e que não concorrem com um sítio arqueológico. Quero dar alguns exemplos desses museus, tanto centralizadores quanto museus de sítio, e acabar com o museu brasileiro, com a história da sua formação. O primeiro é um típico museu central ou centralizador, né, o chamado Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Ele foi fundado no processo mesmo de construção do Estado Nacional ateniense, o Estado Nacional grego, em 1829, mas ele só vai ter uma sede no final do século XIX. Né? A sede dele é construída entre 1866 e 1889. Aqui é uma fotografia de uma ficha do século XIX, né, de 1893,
né, que vocês conseguem ver o edifício, né, as proporções do edifício do Museu Arqueológico Nacional de Atenas e também o seu impacto na paisagem num contexto que Atenas ainda estava em processo de urbanização. Então ele domina a paisagem aqui e ele não é neoclássico como o Museu Britânico, ele não faz citações tão diretas, né, de um modo acadêmico à arquitetura antiga, mas ele também se insere nessa tradição clássica de citar elementos da arquitetura antiga ou clássica. Vocês conseguem observar aqui os capitéis jônicos e as colunas, né, e a articulação de toda a entablatura, além das esculturas aqui e uma bandeira na Grécia para vincular a identidade nacional à antiguidade grega. Dentre esses artefatos excepcionais que marcam uma identidade, né, o Museu Arqueológico Nacional de Atenas expõe alguns objetos, né, que são realmente incríveis, a gente tem que dar o braço a torcer, como a famosa estátua de bronze, que é identificada ora a Zeus, ora a Poseidon, que foi encontrado num naufrágio em Artemisium, né, em 1926. É uma estátua do início do século V a.C., é chamado estilo clássico severo, mas também alguns objetos que são célebres, né, como a máscara de Agamemnon, encontrado no Círculo Tumalar de Micenas pelo próprio Schliemann em 1876, é uma máscara funerária, né, que o Schliemann vai associar a Agamemnon, né, com uma tumba dos reis Átridas mencionados na Ilíada, e também o famoso mecanismo de Anticítera ou Antictera, né, que foi construído entre o século II e I a.C., foi encontrado também em um naufrágio, como vocês conseguem perceber aqui pelas marcas dos processos pós-deposicionais. Foi encontrado em 1901 e é considerado o computador mais antigo da história, né, um mecanismo de metal super complexo. Há uma série de propostas de reconstituição que consegue prever eclipses vinculados aos signos, né, um objeto para articular o tempo astronômico, simulando ele a partir de um suporte material. Um segundo exemplo de museu grego é um típico museu de sítio, o chamado Museu Arqueológico de Delos. Delos a gente já viu e a gente vai ver mais ao longo do curso. É uma ilha que foi escavada pela Escola Francesa de Atenas a partir do século XIX e que vai ser um laboratório para se pensar a arqueologia, tanto da religião quanto a arqueologia urbana, da migração e da globalização. O Museu Arqueológico de Delos foi construído em 1904, época das grandes escavações francesas. A gente já viu alguns elementos dessas grandes escavações na aula passada. E aqui vocês têm uma fotografia aérea da situação espacial do Museu Arqueológico de Delos, essa estrutura ortogonal aqui, dentro do próprio traçado urbano da Delos antiga. Então, normalmente, os barcos chegam de Mykonos por aqui, ficam no porto, os turistas descem, tem aqui uma recepção, você mostra o seu ticket que você usou, passa por uma série de ruínas, em particular aqui pelo Santuário de Apolo. Delos era famosa por ser a ilha onde Apolo nasceu, e lá era um dos maiores e mais importantes santuários de Apolo do mundo grego, junto de Delfos, na Grécia continental. Então as pessoas passam aqui pelo santuário de Apolo, vendo todo o sítio, uma quantidade enorme de ruínas, de fragmentos de arquitetura, e então chegam aqui nesse museu. Dentro do museu existem artefatos que foram encontrados nas escavações de Delos, tais como esse alabastro coríntio. Coríntio é um vasinho super pequeno para colocar normalmente óleo e perfume, encontrado no chamado depósito votivo do Heraia, um templo de Hera em Delos, mas também esse falo votivo, um pênis aqui de mármore com uma inscrição que indica a própria história da dedicação desse artefato, que tem uma função normalmente apotropaica, tá ligado à experiência religiosa, e alguns outros artefatos como esse mosaico, que vem da chamada Casa das Máscaras, uma das várias casas escavadas e estudadas em Delos. O espaço doméstico de Delos é muito bem conhecido, e que aqui representa um grande felino. Ou seja, esses artefatos eles foram encontrados em Delos e eles só podem ser visualizados no Museu Arqueológico de Delos em conexão com a própria experiência da visitação.
Um terceiro exemplo é também um museu de sítio, mas ele tem uma articulação diferente em relação ao sítio. É o Museu da Ágora de Atenas, construído em 1957 no contexto das escavações da Ágora de Atenas pela Escola Americana de Estudos Clássicos de Atenas. O Museu da Ágora, ele na verdade é a restauração de um edifício construído na antiguidade, a chamada Estoa de Átalo II. Os reis Atálidas, né, o Átalos I, segundo, terceiro, o Eumenes, eram reis da cidade de Pérgamo, que muito, né, de um modo paralelo à Alexandria, também eram reis que precisavam afirmar a sua helenidade diante dos outros gregos. E um dos melhores espaços para fazer isso, além de Delos e Delfos, era a própria Atenas. Então eles vão dar presentes para Atenas. Dentre os presentes estarão edifícios, como esse tipo de edifício aqui que é chamada estoa. Ela não tem uma função determinada, né? Pode ser um espaço para abrigar rituais religiosos, atividades cívicas, julgamentos, comércio, pode ter lojinha dentro. Né? Ele é um edifício multiuso. A gente conhece isso também pela filosofia dos estoicos, né? Os filósofos que ficavam dentro da estoa fazendo suas explanações sobre a vida e o universo. Mas é uma enorme estoa, né, que ela vai colocar uma espécie de borda, né, no lado oriental da Ágora de Atenas. Ela estava em ruínas, né, não inteiramente em ruínas, tinha alguns trechos, né, algumas partes do edifício que chegavam até a sobreestrutura, até o telhado, mas ele estava em grande medida em ruínas, e ele vai ser reconstruído, né, pelos arquitetos gregos e americanos no século XX. Vocês veem aqui com uma pesquisa arqueológica com citação direta ao edifício original, né, que é aqui continuado, tem, portanto, fragmentos que estão lá da antiguidade. Ele foi o edifício original do século II a.C., né, e mármore novo, com uma articulação muito específica da arquitetura de Pérgamo, que é a ordem dórica no primeiro andar e a ordem jônica no segundo andar. Na fachada, na área externa e na área interna, o primeiro andar tem a ordem jônica e o segundo andar tem uma ordem chamada de pergamena, né, um capitel com palmetas. Dentro dessa estoa foi organizado um museu da Ágora, que também tem objetos excepcionais encontrados na própria Ágora. Como a Ágora está muito vinculada à nossa experiência de construção de uma memória civilizatória, né, uma série de objetos que foram encontrados lá dialogam quase diretamente com a narrativa eurocêntrica, civilizatória como um todo. Por exemplo, essa estela de mármore que tem um decreto, vocês conseguem ver as inscrições, a inscrição aqui com o texto, né, e um relevo representando a deusa Democrátia coroando o Demos, né, divinizado, aqui personificado. Esse decreto é conhecido como decreto contra a tirania, que estabelece medidas contra aqueles que tentarem acabar com a democracia ateniense. Ele foi editado entre 337 e 336 a.C. Também na Ágora, em grande quantidade, foram encontrados os chamados ostraca, né, ou um ostracon, né, que era um caco de cerâmica. Aqui vocês estão vendo fragmentos de boca, né, de vasos, sobre os quais os atenienses, os cidadãos plenos, né, saíam da assembleia e escreviam o nome de alguém que eles queriam, que eles achavam que era melhor expulsar da cidade por 10 anos. Né? Normalmente se fazia isso para proteger a democracia. Ou seja, se tiver alguém muito rico, muito famoso, muito importante, muito inteligente, muito capaz, é possível que ele se torne um tirano. Então a democracia tinha o ritual do ostracismo, que é todo mundo vai lá, pega um caquinho de cerâmica, um ostracon, né, ou no plural os ostraca, escreve o nome da pessoa, coloca num recipiente e depois, se tiver uma certa quantidade, essa pessoa vai ser expulsa da cidade por 10 anos. É o que aconteceu com o grande general Temístocles, né, um dos principais nomes das guerras de Atenas contra o Império Persa. Vocês conseguem perceber aqui que são 4 ostraca, né, existem mais, né, muitos mais encontrados nas escavações, que indicam o nome de Temístocles Neocleus, né, Temístocles, filho de Neócles, que foi ostracizado no século V a.C. Mas também está no Museu da Ágora objetos mais da vida cotidiana, né, vinculados à própria reorientação dos museus para pensarem não apenas a identidade eurocêntrica, a polis grega e a democracia e a política, mas também contextualizar aquela experiência
por exemplo, nesse vaso aqui articulado a um braseiro. Vocês podem ver, não se apresenta como uma obra de arte, nem está vinculado a uma grande narrativa, mas é fundamental porque afinal as pessoas precisam se alimentar para fazer democracia. Um quarto exemplo de museu grego é o que o próprio Gilberto, no texto dele, apresenta como um museu, em grande medida, híbrido, que é o Museu da Acrópole. A princípio, o Museu da Acrópole seria um museu de sítio. Ele está lá, a cerca de 300 metros distante da Acrópole de Atenas, vocês conseguem ver aqui nessa imagem. Aqui está o Pártano iluminado, a Acrópole, né, a sua muralha e as estruturas de sustentação do espaço superior da Acrópole. E aqui está o Museu da Acrópole. Ele está próximo. No entanto, como a Acrópole é um sítio de relativo difícil acesso, né, em particular para pessoas de mais idade, é uma subida muito íngreme, muito escorregadia, sem nenhuma cobertura, ou seja, às vezes é muito sol, é muito difícil. Muitas vezes os turistas vão para o Museu da Acrópole e não para a própria Acrópole. Muitas vezes o museu ele não está vinculado à experiência da visitação, né? Se não me engano, ainda hoje os ingressos, inclusive, são independentes, né? Você entrar na Acrópole não garante o acesso ao Museu da Acrópole. Só que a construção do Museu da Acrópole demandou, né, desse novo museu, que é de 2009, né, a sua inauguração, demandou todo um trabalho de escavação do sítio sobre o qual ele seria construído. E foram encontradas diversas estruturas que vão da Antiguidade Tardia até o período arcaico, aqui, e esse museu ele foi preservado. Então, quando você entra no Museu da Acrópole descendo a escadaria, você tem acesso aqui à visualização do sítio arqueológico que estava situado embaixo do Museu da Acrópole, sobre o qual ele foi construído. Você entra no Museu da Acrópole e daí lá vai encontrar objetos encontrados na Acrópole de Atenas. Então ele é um museu de sítio. Ele é um museu sobre sítio e museu de sítio que concorre com o sítio. Entre esses artefatos, tem alguns dos super célebres, né, da história da arte, como as chamadas cariátides, né, que eram essas colunas em forma moldadas com mulheres que estavam situadas no Erechtheion, né, aquele edifício bastante particular da Acrópole de Atenas, e também uma série de fragmentos de esculturas associadas ao Pártenon, né, principalmente as métopas, mas também o friso. Como vocês conseguem perceber aqui, a articulação visual desses artefatos é oposta do Museu Britânico. No Museu Britânico, o friso ele ficava encostado ao longo da parede e você andava entre o friso, que não tinha nada a ver com o próprio Pártano. A galeria do Pártano no Museu da Acrópole tenta reproduzir a experiência parcial, pelo menos, do Pártano, que é os objetos estão expostos numa estrutura central e você dá a volta no percurso da exposição, vendo as métopas, os frisos e as esculturas. Obviamente, não é a mesma experiência da antiguidade, porque esses objetos eram invisíveis, né, estavam muito alto e ficavam, né, fora da luz, estavam no escuro, mas de alguma maneira tenta se aproximar da experiência visual. O Museu da Acrópole é todo espelhado, então você vai vendo o Párteno enquanto você vê os artefatos do museu, né? Ele está bastante inserido, está bastante integrado à cidade de Atenas. Ele foi construído, em grande medida, na polêmica pela restituição dos chamados mármores Elgin para a Grécia, né? Os gregos alegaram que aquilo deveria ser retornado, né? Teria que ser trazido de volta para Atenas e ser colocado no museu. Os britânicos argumentavam que os gregos não tinham estrutura para receber aqueles mármores, então os gregos construíram um museu da Acrópole super moderno, né, super luxuoso, caríssimo, uma série de polêmicas financeiras próximas do que a gente discutiu no Brasil em relação à Copa do Mundo, a malfadada Copa do Mundo no Brasil. E, bom, o fato é que os gregos construíram um museu moderníssimo, belíssimo, e mesmo assim o Museu Britânico não cedeu os mármores, porque afinal eles não estão lá porque os gregos não teriam capacidade. Tem a ver com todos os rituais e a afirmação do imperialismo, de uma identidade imperial britânica que ainda existe. Eles ainda vão argumentar que os mármores eles não são dos gregos modernos, né? Os britânicos têm tanto direito à Grécia Antiga quanto os gregos modernos. Os gregos modernos argumentam que os mármores têm que estar ligados ao espaço aonde eles foram primeiro para o qual eles foram
criados e a polêmica segue viva ainda hoje. Para encerrar, eu quero apresentar aqui o caso de um museu brasileiro que tem acervo de arqueologia clássica, né? É o chamado Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ele foi fundado em 1989 enquanto museu e, ao mesmo tempo, um segmento, né, da Universidade de São Paulo, mas a sua construção começa na década de 60. O MAI USP, né, tem diversas coleções, tem uma coleção de arqueologia brasileira, né, com resultados de escavações por todo o território do Brasil, mas em particular do estado de São Paulo e do Sambaquis, mas também tem peças da Amazônia em grande quantidade, também do Brasil Central. Tem uma coleção de arqueologia mediterrânea e próximo oriental, né, que é derivada de doações de museus europeus no contexto, principalmente da fundação do museu nos anos 60. Tem uma coleção de arqueologia pré-colombiana aqui associada principalmente ao Peru e às sociedades andinas, uma coleção de etnologia africana e afro-brasileira e de etnologia brasileira, ou seja, de artefatos que não foram encontrados em escavação, mas foram doados para o museu como associados a identidades étnicas de grupos africanos, afro-brasileiros e dos diversos povos indígenas do Brasil. Então aqui alguns exemplos, né, desses materiais de cerâmica indígena que ficam lado a lado a artefatos, né, estatuetas egípcias, como esse Uxabit, também a cerâmica marajoara indígena, aqui cerâmica grega, né, pratos, ânforas, vasos e também artefatos da tradição africana. Então é um museu bastante híbrido, né, que tem lá uma série de tradições representadas. Dentro da coleção clássica, a coleção, né, de Mediterrâneo e Oriente Próximo também é muito variada, então vão desde moedas da antiguidade até cerâmica como elemento arquitetônico, né, isso daqui é um antefixo para ser colocado nas entabulaturas dos templos e edifícios gregos, quanto tabuinhas cuneiformes, né, aqui vocês veem uma tabuinha com escrita cuneiforme, até elmos de metal, lamparinas, pequenos vasos para perfumes e pequenas ânforas também com pintura, como essa ânfora ática de figuras negras. A organização do museu tem a ver, obviamente, com a identidade nacional, o lugar de São Paulo e mesmo a identidade da USP dentro desse cenário. Para a gente recuperar um pouco a história da formação do museu, né, tem uma fonte bastante interessante que é a entrevista do seu criador, primeiro diretor, o Piano Toledo Bezerra de Menezes, né, que é professor aposentado da USP, que, né, relatou em 2011 para a revista Estudos Históricos do Rio de Janeiro um pouco da história da formação do museu. Então vamos lá, né, o entrevistador pergunta: você disse há pouco que a experiência no exterior o ajudou na concepção de um projeto de museu. Esse há pouco aqui faltou o H, né, ignorem. Quando você retornou ao Brasil, como foi isso? Responde o Piano. Com relação a isso, houve outro fato. Em 63, o Titilo Matarazzo, que era um membro da aristocracia paulistana, né, da família dos Matarazzo, conseguiu uma doação de quase 400 peças arqueológicas etruscas e romanas por intermédio do Museu Pigorini, um museu de pré-história e etnografia de Roma. Essa coleção foi doada à USP, que queria fazer um museu arqueológico. Havia uma comissão com gente muito importante. O próprio Eurípides era o presidente. Eurípides era um professor de história antiga e medieval da USP, né? Foi discípulo do Fernando Brodel nos anos 30, e ele vai constituir a área de estudos de antiguidade na USP. O Paulo Duarte, que era arqueólogo, né? Trabalhou muito com a arqueologia do Sambaquis, e algumas outras personalidades, mas que não sabia muito bem o que fazer. Essa comissão pensava em uma espécie de coleção didática para ilustrar aulas de história da Grécia e história de Roma, mas ilustrar, sem maiores pretensões. Eu disse: vamos fazer um museu disso aqui, e comecei a projetar. Pergunta: mas em 63 você ainda estava na Grécia, certo? Eu ainda estava na Grécia quando um dia recebi um telegrama do Titilo Matarazzo dizendo: você não quer me ajudar nesse projeto? Se quiser, me encontre em Roma dia tal. Todas as despesas pagas.
Fui responder a esse telegrama e inclusive esqueci que todas as despesas pagas incluíam o próprio telegrama. Passei alguns minutos cortando palavras para dizer que eu aceitava, mas de uma forma não muito brusca. E no correio, na Grécia, disseram: mas tem mais umas 200 palavras aqui à disposição. Então aqui faz referência à época do telegrama, né? E que era caro para mandar uma mensagem. Titilo Matarazzo, membro dessa elite paulistana, dialogando com outro membro da elite paulistana, que era o Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes. Fui para a Itália e entrei em contato com o Titilo e o Peregrino Sestieri, diretor do Museu Pigorini, que estava envolvido nesse intercâmbio e que havia agenciado a escolha de peças de vários museus italianos. Eu vi essas peças, dei sugestões, imaginando efetivamente que podia ser o ponto de partida para um museu. Então isso daqui conta detalhes aqui, os bastidores da organização de um museu, que tem a ver com a articulação internacional dessas elites, tanto da família Matarazzo, quanto da família Bezerra de Menezes. O Ulpiano ele foi para a França fazer doutorado e se tornou membro da Escola Francesa de Atenas, então ele passou a ser um personagem conhecido nesses círculos e como alguém razoável para organizar esse trabalho. Então o Titilo Matarazzo, com seus contatos na Itália, organiza isso tudo. E como você imaginava montar o museu com as peças doadas? Eu estava pensando grande. Imaginava que teria sentido um museu que incluísse aquilo que então eu chamava, de uma maneira um pouco idealista, de herança do Velho Mundo, compreendendo não só as sociedades clássicas, mas também Egito e Médio Oriente. E também a herança pré-colonial, que envolvia coisas que existiam na USP em outros museus, como é o caso da arqueologia brasileira. Aqui eles referem ao Museu Paulista, que tinha um acervo etnográfico, arqueológico, inclusive de história natural, que depois foi desmembrado. Além disso, o museu deveria incluir também a herança da América pré-colonial. Prefiro falar pré-colonial e não pré-colombiana por uma série de razões. E, finalmente, a herança africana. Então, as 3 raças. Eu pensava assim. Ele faz a referência aqui à teoria que foi colocada no século XIX pelo von Marcius e dentro do IHGB do Brasil sendo formado a partir da fusão de 3 raças. Os brancos, os negros e os índios. Então aqui que ele faz essa organização da coleção em função das 3 heranças, ou das múltiplas heranças ligadas às 3 raças. Obviamente o entrevistador pergunta em 2011, é uma imagem bem tradicional. Eu pensava assim, mas não me arrependo. Não me arrependo porque, realmente, isso serviu para ampliar a coisa. Mas foi uma briga danada com a tal comissão. Eu fiz um projeto para o museu porque sabia como a coisa funcionava. Eu havia trabalhado em museus, primeiro o Louvre, no período daquela preparação para Atenas, e depois na reserva técnica do Museu de Delos. Quando propus que o museu tivesse uma biblioteca, todo mundo, a começar pelo Paulo Duarte, arqueólogo, dizia: para que duplicar a biblioteca do Departamento de História? Eu precisei demonstrar que precisava. Também precisei mostrar a necessidade de pessoal próprio. Disseram, pessoal próprio? Mas e os professores de História Antiga? Foi uma briga danada. Então os professores de História Antiga eram Eurípides Simões de Paula, um orientando dele que é o Paulo de Castro e o próprio Ulpiano. E segue a pergunta. Como diretor do museu, você permaneceu vinculado ao Departamento de História? E como foram os primeiros tempos de organização do museu? Sim, continuei na História Antiga com o Eurípides, inclusive aproveitando o museu para as aulas, ligado ao projeto inicial de um museu didático. Mas para funcionar efetivamente, conseguir pessoal técnico foi difícil. Eu organizei os primeiros concursos. Trouxe muita gente boa, como Mariano Carneiro da Cunha, que era especialista em Médio Oriente, a Raiganush Sarian, que também havia frequentado a escola francesa de Atenas, a Vera Coelho, que havia trabalhado no Peru. As primeiras coleções mesopotâmicas foi Mariano que conseguiu, mas ele já começara, sobretudo, a se interessar por arte afro-brasileira, e foi o primeiro responsável por aquele segmento que eu havia projetado. Ou seja, aqui é uma etapa em que o museu, para além da sua função didática, com uma coleção de artefatos, ele vai ser também uma instituição de pesquisa. Então, o Ulpiano ele começa a organizar a contratação desses intelectuais. E aqui a referência, em particular, à professora Raiganush Sarian, que foi membro estrangeira da Escola Francesa de Atenas, também trabalhou em Delos, lá ela tem até publicações junto com o professor Ulpiano, e ela vai se transformar em docente, em professora, pesquisadora ligada ao museu
de Arqueologia e Etnologia da USP, primeiro orientando pesquisas na antropologia e depois na própria pós-graduação em Arqueologia do MAI. Em grande medida, a arqueologia clássica no Brasil, né, os arqueólogos que trabalham com a Antiguidade Mediterrânea, eles foram, em grande medida, orientandos da professora Raiga Nur-Sarian, que teve no MAI uma base, né, de pesquisa e formação. O Piano conclui. Quer dizer, no fundo, essa história das três raças ou das três heranças valeu para os outros entenderem o que se podia fazer. Então, tinha sentido você ter aquela coleção, não apenas para servir aos objetivos didáticos imediatos, mas para manter institucionalmente um museu desse tipo, aberto ao público, que não existia na USP. Ou seja, esse é um exemplo muito interessante para a gente pensar como que um país na periferia do capitalismo, o Brasil, que foi construído a partir de uma experiência brutal de colonização, né, o genocídio indígena, a escravização em massa africana, constrói o seu lugar dentro de uma narrativa mais ampla. Ou seja, o Piano aqui adotou, mesmo que fazendo uma série de ressalvas, a teoria das três raças, da formação das três raças no Brasil, e organizou essa coleção do MAI, transformando o MAI numa instituição de pesquisa a partir de um entendimento da cultura brasileira. Quando isso foi criticado duramente, o Piano ainda defende isso, mostrando que aquilo permitiu a formação de um museu cosmopolita a partir da experiência nacional, ou seja, as origens da nacionalidade brasileira, né, estão vinculadas à organização de acervos que vêm tanto do Egito, da Mesopotâmia e do Mediterrâneo, essa herança europeia, quanto da África e das escavações feitas do Brasil e do material etnográfico brasileiro. Ou seja, isso é um exemplo de especificidade de uma situação periférica na construção de narrativas museais que vão abrigar aqui também material arqueológico, em grande medida, né, tanto este professor que vos fala é herdeiro dessa tradição. Eu fui orientando do Norberto Guarinello, que foi orientando da Raiga Nur-Sarian, que foi contratada pelo MAI a partir da organização no museu pelo Piano Toledo Bezerra de Menezes. Então é algo para a gente pensar sobre a nossa própria situação e o sentido da disciplina de Arqueologia do Mediterrâneo Antigo na UFSC. Então, espero que todos tenham acompanhado e a gente vai discutir mais na atividade síncrona. É isso, pessoal. Até mais.